E aí, galera, sétimo ano, vamos retomar as nossas atividades. Quero desejar a você um bom retorno. Deus te abençoe, Deus te guarde, você possa estar focado, mesmo à distância, e aprendendo bastante sobre a história do seu povo, a história do Brasil. Nós vamos falar sobre o capítulo 8. Capítulo 8 vai falar sobre a cultura afro-brasileira. Afro-brasileira, sociedade escravista, não é? E antes de começar o capítulo, eu quero te colocar alguns objetivos. Você tem que terminar o capítulo, você tem que falar assim: nossa, aqueles objetivos que o tio Orlandão falou, eu aprendi todos, tá? Número um, eu queria compreender a dinâmica do comércio de homens. Poxa, comércio de homens? Sim, comércio de homens. A gente, quando fala de sociedade escravista, tira um pouco o peso do comércio. Você pode comprar um objeto e aqui agora eles pegaram um ser humano e fizeram desse ser humano um objeto. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é que essa sociedade escravista é um absurdo religioso, é um absurdo moral, é um absurdo social. Você tem que ficar indignado, falar, nossa, mas como que eles fizeram isso, tá? Como que a sociedade se levantou? Ou questionar, porque era comum o período as pessoas não questionarem essa questão da escravatura do ser humano, a exploração do ser humano. Mas também você pode pensar nos dias de hoje, a miséria social é pouco questionada. As pessoas não questionam a miséria. Ah, por que o cara está lá na rua passando fome? Por que não há emprego? Por que não há educação? E há um monte de perguntinhas que as pessoas também não ficam indignadas, né? Que são terríveis. Tá, naquele contexto, então, compreender o comércio entre Portugal, África e Brasil, esses três grandes do comércio aí. O africano era o fornecedor de escravos. E como é que era fornecido o escravo, professor? O escravo era fornecido através de guerras internas. Então na própria África, quando os africanos lutavam entre uma tribo e outra tribo, o derrotado então era vendido para os portugueses como escravo. Então aí já você entendeu, né? Tem um produto pronto, um monte de gente para ser vendida. O português fazia o intermediário, pegava os escravos, então agora escravos, que eram normais, pessoas normais na África, mas se tornaram escravos que foram derrotados e vendidos pelos seus próprios irmãos. Então aí esse escravo saía da África e vinha para o Brasil. Tá, então você tem um fornecedor e você tem a pessoa que faz o transporte e você vai ter quem compra esse objeto. Volto a falar, as pessoas aqui eram entendidas como objeto, tá? Então você tem que sempre bater nessa tecla, questionar e pensar a sociedade africana, a sociedade brasileira a partir do objeto. Quem é o objeto? O africano, que foi considerado objeto, era uma violência contra o ser humano. Bacana? Então, tem aí o objeto, tem o vendedor do objeto e tem o comprador do objeto, que era o Brasil. Então, daí você entendeu a dinâmica. Você precisa entender essa dinâmica. Nós vamos entender a partir do estudo do capítulo 8. Segundo questionamento é por que o Brasil, então, era o grande destino desses escravos. Tá, eu te falei para você que você tem um objeto, você tem o vendedor e você tem um comprador. O Brasil era o comprador porque havia aqui uma cultura do latifúndio. O que é latifúndio? Há plantações enormes, muita terra, muita plantação, um único produto, e o produto aqui era a cana-de-açúcar. Os grandes engenhos, a estrutura do engenho precisa do escravo, mão de obra barata. Eu vou dizer para você que o custo era quase zero, né? O lucro era muito grande porque o custo era muito baixo. Você não tem que pagar nada para o escravo trabalhar para você. Ele trabalha, 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 em troca só do alimento. E o alimento baixo, sociedade entendia que basicamente era tratado como um bicho, né? Ele podia comer mal, viver mal, condição dele de moradia em péssimas condições. Então, o escravo era uma agressão à humanidade, né? Mas para o lucro era fantástico. Por que para o lucro era fantástico? O custo quase zero. Tem um homem que trabalha para mim, uma mão de obra forte e que custa quase nada, só
o alimento para garantir. E baixa o alimento, baixa a quantidade de alimento. Então, é um grande negócio. Detalhe, a ideia inicial era só trazer o escravo para ser um grande negócio da lavoura, não é? Trabalhar na lavoura. Mas a venda do escravo, a venda do homem, se tornou o mais importante negócio. Presta atenção, eu trago um produto, já chego aqui, já vendo, já tenho lucro imediato. Já volto, já trago gente de novo, já tenho lucro imediato. Na lavoura não, na lavoura você precisa esperar algum tempo, né? Você tem que pegar, plantar, colher e vender. E para isso eu utilizo o escravo. Mas na mão de obra da venda do escravo, da exploração na mão de obra dele através da venda, do negócio, do comércio, melhor dizendo, é top, é rápido. Você chega, vende, lucro imediato. Bacana? Então, por que o Brasil se tornou então esse grande destino? Porque a cultura de formação do Estado, do país, do Brasil, das colônias, destinavam-se então ao uso desse produto que é o escravo. Bacana? Questão 2, questão cultural, né? Questão cultural. Por que é importante pensar na questão cultural? Nós temos piadinhas sobre negro, nós temos uma cultura racista, nós temos cultura de proteção contra as pessoas negras. Por quê? Porque o país era um país de cultura elitizada, um país de cultura branca, o português, o europeu, a elite aqui era branca. Então, quando você recebe uma nova cultura, um novo povo chegando, e era um povo considerado, entre aspas, inferior, então vai se criar durante todo o contexto histórico brasileiro uma cultura de olhar sempre o homem negro como inferior. Quem era o europeu? Era o branco. Quem era o branco? Era o dono do latifúndio. Era o homem especial. Era o dono da casa. A pessoa que era invejada. Pessoas com trajes especiais. Quem era o africano? Pessoas trazidas como escravos. Pessoas que faziam o trabalho braçal. Pessoas que eram considerados objeto. Pessoas que não teriam prazer, pessoas que não teriam alegria, pessoas que não teriam motivo algum de estar sendo considerado ou invejado por ninguém. Então, sempre que o homem branco olhava o africano, ele olhava com sentimento de inferioridade. Então, essa cultura aqui, não é? Precisa ser questionada. Então, o grande lance é respeitar a cultura. Eu acho que ao final desse capítulo, mais do que aprender sobre a cultura africana, eu queria aprender sobre o respeito à cultura do outro. Seja qual for a cultura do outro, você não precisa concordar, você não precisa seguir, você não precisa ter como modelo, mas você precisa entender a importância da cultura do outro. Detalhe, mesmo sendo considerado uma segunda categoria de gente, os africanos influenciaram o nosso país na língua, nos hábitos e na crença religiosa. Com tudo isso, eles conseguiram influenciar na língua, volto a falar, nos hábitos alimentares, na cultura geral e de forma religiosa muito, né? Tanto é que os cultos africanos estão por aí e são bem frequentados, trouxeram uma cultura religiosa forte. Tá. 3. O cotidiano. Qual que é a grande sacada do cotidiano dos africanos aqui no Brasil? A gente vai sempre destacar a resistência. Como que eles conseguiram resistir? Você falou, professor, desculpa, você falou que eles influenciaram na cultura, sim. Então isso nós chamamos na história de resistência. Resistência à aculturação. O que é isso? Eles conseguiram estar aqui e não foram totalmente influenciados ou não aniquilaram totalmente a sua cultura. E para terminar, eu queria pensar no tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro era muito importante. Por que era importante? Presta atenção. O tempo de viagem da África à América do Sul é 40% mais curto do que da África à América do Norte. Então, o Brasil era um grande negócio para a questão da escravatura, porque o tempo era rápido, né? Não é tão rápido, mas era mais rápido
vir para o Brasil do que vir ir para os Estados Unidos ou voltar para outro país da Europa. Detalhe, o número de pessoas que morriam na viagem era muito grande. Historiadores marcam que 40% das pessoas morriam na viagem. Então, imagina, se a viagem é mais curta, o número de pessoas mortas seria o menor. Bacana? 10% só morriam pela condição péssima de vida que era dado a eles. Outro número que a gente precisa pensar na aula que vem: 1 milhão de pessoas até o século XVII foi trazido da África para o Brasil. Se 1 milhão de pessoas foram trazidas da África no século XVII e 40% mais 10 que morriam pela condição, então mais de 500 mil pessoas morreram aqui no tráfico negreiro. E as pessoas pensam, coitado do escravo que está aqui. E dos que morreram pela condição péssima de vida e os que morreram na viagem, nas condições também péssimas de vida que o europeu ofereceu a eles. Então, para começar esse capítulo 8, você viu que tem muita questão para a gente discutir, muita questão para pensar, e nós vamos pensar juntos no capítulo 8, então, a partir do próximo encontro. Fique em paz, fique bem, nós estamos juntos, tá?